Gente, boa tarde a todos os colegas deputados, boa tarde ao presidente, boa tarde aos servidores que fazem essa reunião possível, boa tarde a quem nos assiste. Presidente, eu pensei muito se eu subiria hoje para poder falar sobre esse assunto ou não. Pensei, refleti demais se valeria a pena eu me posicionar sobre isso ou não. Porque eu tenho uma frase antiga, que é uma frase que eu dizia muito quando eu era vereadora, sabe, presidente? Que eu me nego com firmeza a bater palma para a gente sem noção dançar. Acho que essa é uma coisa que a gente precisa manter como uma decisão. Toda vez que a política institucional dá atenção para bobeira, a gente deixa de dar atenção para as coisas sérias. Aí as cortinas de fumaça tomam conta do noticiário e o povo continua passando fome, o povo continua acidentando em rodovia ruim, o povo continua sem acesso a medicamento importante e a gente aqui discutindo sexo dos anjos e moinho de vento. Mas eu precisava subir aqui na tribuna pelo nível de ataque à democracia que esse país está sofrendo. E aí eu queria começar essa conversa trazendo o paradoxo da tolerância do Karl Popper, que é um filósofo alemão que discutiu com profundidade sobre como a gente não pode tolerar os intolerantes. Porque o discurso da tolerância absoluta, deputada Bela, ele inequivocadamente vai fazer com que a gente tenha que tolerar pessoas que atuam contra a tolerância, pessoas que atuam contra o bem-estar social, pessoas que atuam contra os direitos humanos, pessoas que atuam contra a construção de um Estado e de um país que seja para todos e que respeite a todos. Então, a gente tem uma certeza muito séria. Defender a tolerância exige que a gente não tolere o intolerante. Então, esse é o paradoxo da tolerância que eu queria começar falando hoje. Porque o discurso, presidente, da liberdade de expressão irrestrita, ele já causou muito dano para esse país. Já causou dano que é para a gente fazer lista. E para a gente chegar até o final, sem conseguir ter chegado a todas as abordagens que a gente precisava fazer, de tanto dano que foi. E aí eu separei só 3 pontos, presidente, para poder trazer aqui hoje. Em 2016, no contexto da eleição americana, aconteceu o Pizzagate, deputado Leleco, que foi aquela organização, o QAnon, uma organização da extrema-direita, que começou a disseminar nas redes sociais que uma pizzaria em Washington, que era um ponto de arrecadação de doações para as campanhas dos democratas, era um ponto de distribuição de material de pedofilia e um ponto onde pedófilos poderosos americanos se reuniam. Isso circulou tanto pelas redes da extrema-direita americana que aconteceu, em 2016, uma tentativa de fuzilamento. Um senhor armado com um fuzil invadiu a pizzaria, disposto a fazer justiça com as próprias mãos. Uma outra situação que eu queria trazer foi sobre a invasão do Capitólio, que aconteceu no início de janeiro, do ano que o Trump perdeu, e o 8 de janeiro aqui no Brasil. 2 movimentos, presidente, que aconteceram porque os seus apoiadores políticos nos Estados Unidos, apoiadores do Trump, no Brasil, apoiadores do Bolsonaro, não aceitavam, presidente, a derrota de quem tinha sido derrotado. Aí a pessoa não aceita a derrota nos Estados Unidos e invade o Capitólio para tentar impor, pela força, a permanência daquele que eles defendiam que fosse o presidente da República. No 8 de janeiro, os bolsonaristas não aceitaram a derrota no Brasil, invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo, Palácio do Planalto, para tentar impor a sua vontade e impor o governante que eles queriam. Não aceitaram a derrota. E tudo isso, presidente, foi fomentado pelas fake news e pela liberdade de expressão irrestrita. Circulou nas redes sociais livremente. Discurso falando que a urna eletrônica era fraudada, discurso falando que elas não eram confiáveis. E aí, presidente, isso tem consequências muito sérias, porque nos Estados Unidos, eles também dizem que a eleição foi fraudada, mas lá a eleição é de papelzinho, igual eles queriam que fosse aqui. Aí aqui é urna e também não é confiável. Lá é papel e não é confiável. Aqui é urna e não é confiável. É porque no fim do dia, presidente, só é confiável quando o candidato deles vence. É só assim que a eleição é confiável. E o último exemplo que eu queria trazer do impacto das fake news e da suposta liberdade de expressão irrestrita é a queda nacional na taxa de vacinação. O presidente acabou de falar sobre a importância da gente se vacinar. Eu acabei de tomar minha vacina. A maior parte dos deputados e deputadas se vacina. Vacina seus filhos. Pede para que seus pais e suas mães idosos se vacinem.
E a gente está enfrentando um momento de maior queda nacional dos índices de vacinação. Professor Cleiton, a gente está com índices tão escandalosos da vacina do sarampo que a gente chegou a pouco mais de 60% de vacinação da segunda dose, da tríplice, que é justamente a vacina que protege contra o sarampo. O Brasil, que já tinha sido premiado pela Organização Mundial da Saúde por ter atingido níveis baixíssimos, praticamente indetectáveis no território nacional, de contaminação por sarampo. E a gente voltou atrás, a gente retrocedeu. Mas por que a gente retrocedeu, presidente? Será que um dia o povo brasileiro acordou e decidiu que não precisava mais vacinar? Que não era mais importante vacinar? Eu não acredito nisso. O que aconteceu foi uma campanha orquestrada, financiada por milionários, bancada por algoritmos que facilitaram a propagação dessas informações porque elas dão mais engajamento, dizendo que as vacinas não eram confiáveis, dizendo que vacina causa autismo, dizendo que vacina vira jacaré, que vacina vai dar problema hormonal, tudo quanto é coisa absurda sobre as vacinas foi dito. E aí, presidente, a gente está falando de um país que é um orgulho nacional, é um orgulho mundial de vacinação. Essa é a posição histórica do Brasil, a posição de um país que é um orgulho pela capilaridade e a capacidade que tem de vacinar e de garantir saúde e segurança para o seu povo. E aí, gente, a gente precisa ser muito claro, liberdade de expressão não é irrestrita. Você não é livre, deputado Cristiano, eu sei que você não faria isso nunca, mas é um exemplo. A gente não é livre para dizer que uma rede de pedofilia se organiza numa pizzaria porque o dono da pizzaria apoia um candidato diferente do que eu apoio. A gente não é livre para dizer que o sistema eleitoral, que colocou o Arantes aqui, que colocou o Cristiano, que colocou o Leleco, que colocou a Bela, que colocou o Celinho, que me colocou, que colocou todos os deputados dessa casa aqui dentro, não é confiável. A gente não é livre para dizer que vacinas causam câncer. E aí, parece que eu estou dizendo óbvio, mas a gente está num cenário tão maluco enquanto sociedade que o óbvio também precisa ser dito. Dito, repetido, dito mais uma vez. E a gente tem um cenário muito importante, que é observar que esse argumento da liberdade de expressão irrestrita, ela só serve a um fim, facilitar o cometimento de crimes. No país, quando a gente analisa de 2015 para frente, mais do que triplicou o número de células neonazistas identificadas e mapeadas por estudiosos. Se a liberdade de expressão foi restrita, presidente, de repente alguém pode resolver falar, como a antiga ciência já falou, que negro é inferior a branco, que mulher não deve ter liberdade para poder trabalhar. Ou quem sabe falar que os pardos são uma categoria intermediária, então tem que ganhar menos mesmo. Tudo isso é surreal, tudo isso é absurdo. E ninguém tem o direito de emitir nenhuma dessas opiniões. São opiniões criminosas e têm que ser tratadas como criminosas. Então, quando alguém, em nome de uma suposta defesa da liberdade restrita, alega que não existe crime de opinião, essa pessoa precisa, de fato, consultar a Constituição do país em que ela vive. Porque no Brasil, a gente não tem liberdade de expressão irrestrita. A liberdade de expressão é um direito relativo, é fundamental, mas é um direito que, quando esbarra no cometimento de infrações ou de crimes com outros cidadãos, ela deixa de ter seu valor ali. A gente não pode falar o que a gente quer e se organizar e expressar o que a gente pensa se o que a gente pensa é criminoso. Não, a gente não pode fazer isso. E aí é importante a gente relembrar que quando a gente está numa sociedade democrática, todos os nossos conflitos são resolvidos no judiciário. Presidente, quem está falando aqui não é uma deputada que assina embaixo de todas as decisões do STF. Quem está falando aqui não é uma deputada que acha que o Alexandre de Moraes é o bastião da democracia brasileira. Eu não sou essa pessoa. Inclusive, eu tenho memória. Eu me recordo sobre como o Alexandre de Moraes vai parar no STF pelo Michel Temer. A gente tem uma situação muito clara, que é o judiciário como espaço responsável para resolver os nossos conflitos enquanto sociedade. Seja por uma omissão, um caso de constitucionalidade, o foro privilegiado ou outros aspectos em que o STF precisa entrar para facilitar o entendimento e as decisões da sociedade.
Entender que o judiciário não vai tomar decisões com as quais a gente sempre concorda é fundamental para que, inclusive, enquanto sociedade e enquanto políticos, a gente possa se mobilizar para mudar aquilo que a gente não concorda na legislação. Celinho, a gente tem um exemplo muito recente. Acabou de ser votado o fim da saidinha. O fim da saidinha foi votado por uma mobilização da sociedade. E é só na democracia que a sociedade pode se mobilizar e pautar o parlamento. A lei da ficha limpa foi votada há poucos anos, e ela só foi votada porque a sociedade se organizou e pautou o parlamento sobre as suas pautas de interesse. Então, por mais que a gente eventualmente discorde do judiciário, e eu discordo, em muita coisa eu discordo, a única alternativa que a gente tem é seguir as decisões judiciais, quer a gente concorde com elas ou a gente não concorde com elas. Porque a única alternativa que nós temos ao judiciário é a barbárie, é a pólvora, é o sangue e é a morte. No dia que a palavra falha, no dia que a política falha, só nos resta a barbárie. Então, a gente precisa garantir que, mesmo quando não há concordância com uma decisão judicial, primeiro, as pessoas têm o direito a entrar com seus recursos e, uma vez que esses recursos não tenham sucesso, que as decisões judiciais sejam cumpridas. É absurdo ter que falar que decisão judicial tem que ser cumprida. Mas o Brasil virou isso. A gente tem que falar que vacina não dá câncer, a gente tem que falar que decisão judicial tem que ser cumprida. É isso. Esse é o nível da discussão que a gente chegou. No fim do dia, presidente, a gente precisa lembrar também da nossa história. A esquerda perdeu várias eleições no país. Várias. Se for fazer as contas, a gente muito mais perdeu do que ganhou. Em 2018, quando a Haddad perde a eleição, rapidamente ele vai para as redes sociais parabenizar o presidente Bolsonaro, que havia sido eleito. A gente não se organizou para poder tomar o poder e quebrar o Congresso e fazer confusão. A gente foi para a oposição. E é assim numa democracia. Quando a gente perde, a gente tem que curar as nossas feridas, se preparar para ser melhor na próxima e ir para a oposição enquanto o processo acontece. Quando a gente perdeu o governo de Minas em 2022 e o Zema foi reeleito, nenhum dos deputados dessa casa levantou um atentado ao governador e uma tentativa de ocupação da cidade administrativa. A gente permanece na oposição, permanece em luta, permanece lutando pelas nossas pautas, permanece com o nosso trabalho como tem que ser. A democracia é isso. Mas quando o presidente Bolsonaro, hoje ex-presidente, perde a sua reeleição, o que a gente vê é um atentado à democracia fomentado pelo discurso da liberdade irrestrita, de que supostamente as pessoas podem dizer aquilo que elas querem dizer. E elas não podem. A gente não pode falar o que a gente quer. Se o que a gente quer dizer for crime, se o que a gente quer dizer ameaçar algum grupo minoritário da sociedade, ou se o que a gente quer dizer for algum tipo de expressão de ódio. Não, aí a gente não pode. Então, presidente, eu fico extremamente triste de ter que gastar meu tempo, gastar o seu tempo, presidente, gastar o tempo dos colegas deputados para subir aqui na tribuna para falar esse monte de coisa óbvia, ou que deveria ser óbvia. Mas em momentos em que a nossa democracia está tão fragilizada, em que reconstruí-la está dando tanto trabalho, em que os embates estão extrapolando e muito a arena democrática, bom, em momentos assim o que me resta é subir aqui e falar isso. E dizer que enquanto a gente tiver democracia, a gente tem solução. A gente vai poder discordar da lei, se organizar para mudá-la, a gente vai poder se organizar. Você não está feliz com o Supremo? Se organiza para que o Senado vote pautas que são importantes para limitar o poder do Supremo. E aí o Supremo vai ter que dialogar mais com o Congresso. Se organiza, se mobiliza. Você pode fazer isso, você está num país democrático. Toda legislação que não é do nosso acordo, a gente pode se organizar para mudar. Então, presidente, eu queria deixar aqui registrado essa posição, porque eu tenho certeza que eu posso falar isso pelo professor Cleiton, pelo Caixa, pelo Betinho. O PV não compactua com esse tipo de coisa, e a gente tem muita expectativa que a democracia é o lugar em que a gente tem condição de resolver, não todos, mas boa parte dos nossos problemas enquanto sociedade. Obrigada.